Unidade 2, Fontes de Energia e Problemas Ambientais. Aula 6.2, Conteúdo: o desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento econômico. Habilidades: identificar as características das unidades de conservação e dos corredores ecológicos. Explicar qual o principal objetivo do zoneamento ecológico econômico. Olá, boa noite a todos os alunos, boa noite a todos os professores presenciais. Estamos aqui iniciando o nosso segundo momento aí da nossa aula de Geografia, continuando os nossos estudos da Unidade 2, já quase finalizando aí a Unidade 2, onde estamos verificando em relação às fontes de energia e também os problemas ambientais. Então, vamos relembrar o que nós estudamos juntamente com o professor Jefferson, né? Nós verificamos aí sobre as interferências humanas nos ecossistemas, onde a gente verificou aí a relação do ser humano com o desenvolvimento que acontece, o que ele acaba alterando para ocorrer o desenvolvimento, né? E com o passar do tempo, o ser humano ele foi, né, desenvolvendo, as cidades elas foram crescendo, então o que eles verificavam? Que era necessário produzir cada vez mais nas indústrias, porém estavam se esquecendo do quê? Do meio ambiente, da natureza. Então, a gente verifica que ocorre aí um aumento em relação às poluições, principalmente as poluições atmosféricas. Então, é aí que vai começar o problema, né, em relação à natureza. Então, a gente verifica que com essas interferências humanas aí nos ecossistemas, eles começam, né, a ficar um pouco mais preocupado em relação à natureza. Então, é aí que surge o quê? O Clube de Roma, onde vários cientistas eles vão se encontrar para verificar o que poderia ser feito. Então, eles vão falar que tem que ocorrer o quê? O crescimento zero, né, principalmente ali para as cidades consideradas subdesenvolvidas. E em Estocolmo 72, que foi a primeira conferência, surgindo aí para verificar o que poderia ser feito para amenizar a situação que estava acontecendo em relação ao meio ambiente, a degradação que estava acontecendo. Então, vários países eles vão se juntar em 1972 para verificar aí, né, amenizar essa situação. E é nesse momento também que a gente verifica o surgimento do desenvolvimento sustentável. O que poderia ser feito para a população se desenvolver, né, e também, ao mesmo tempo, manter ali o meio ambiente, manter a natureza, não degradar ali o meio ambiente, né? Então, esse termo, que hoje em dia ainda é muito utilizado e vai continuar sendo, porque nós temos que manter esse equilíbrio, né? Verificando aí em relação à natureza, verificando também a parte econômica nesse meio aí de globalização em que a gente vive, tá certo? Mas depois de Estocolmo 72, veio uma outra conferência muito importante, que foi a continuação de Estocolmo 72, que foi a Rio 92, que foi a conferência aí das Nações Unidas sobre o meio ambiente e desenvolvimento, que já vai ocorrer aqui no Brasil, né? Lá no Rio de Janeiro, em 1992, onde também surgiu aí a assinatura do Protocolo de Quioto, que nem todos os países quiseram assinar, né? E após 10 anos, eles vão se juntar novamente, né? E em 2002 vai ter aí a Rio+10, né? Já lá na África, no continente africano, para verificar, continuando verificando aí o que os países estavam fazendo para diminuir essa degradação que poderia estar ocorrendo no seu país. E após mais 10 anos, em 2012, vão se juntar mais uma vez aí com a Rio+20, né? E a Rio+20 já volta novamente aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para verificar também toda essa situação. Além disso, estudamos sobre as organizações não governamentais, as conhecidas ONGs, que acabam surgindo principalmente para tentar aí amenizar essa situação, reverter essa situação ligada à natureza, né? E também sobre o consumo sustentável, verificando o processo de reutilizar, reciclar, né? E verificando todos esses sistemas aí que nós podemos fazer para tentar diminuir o consumo e para também verificar toda essa situação aí em que nosso consumo ele acaba diminuindo e isso acaba ajudando esse processo da
natureza, tá certo, gente? Então, relembrando o que nós estudamos, vamos agora para o nosso desafio do dia, verificando o que nós vamos estudar na aula de hoje. Olha só, nos dias atuais têm ocorrido muitas mudanças no planeta Terra, principalmente as que são provocadas pela ação antrópica, que reflete muito na natureza. Durante muito tempo, o direito de propriedade no Brasil esteve acima da proteção do meio ambiente e garantia plenos e restritos poderes, inclusive no que se refere à devastação. Nos dias atuais, têm ocorrido muitas mudanças no planeta Terra. Então, a gente verifica aí que, com essas mudanças, gente, aos poucos, o poder público ele formulou políticas ambientais, tá? Visando aí a preservação da biodiversidade brasileira, especialmente aí a partir da promulgação da Constituição de 1988. E na comunidade de vocês, você acha que é possível aí realizar um crescimento econômico em harmonia com a preservação ambiental? O que vocês acham? Reflitam aí que já verificamos e eu vou querer saber no momento da nossa interatividade final. Então, gente, após essa reflexão aí de vocês, verificando, será que o ser humano ele consegue se desenvolver aí em áreas sem degradar o meio ambiente? É o que nós iremos verificar, essa situação aí de surgimento de áreas que muitas das vezes são protegidas, tá? E tudo isso vem através de uma política ambiental, tá? E como é que a gente verifica essa política ambiental? Gente, a política ambiental, ela vai estar ligado, ao modelo aí de administração que vai ser adotado por um determinado governo ou até mesmo empresas, tá? Então, eles têm que verificar o que eles podem fazer para administrar uma determinada área, Então, esse modelo de administração que pode ser adotado por um governo ou modelo, para se relacionar com o meio ambiente e também com os recursos naturais, para que aí sim ocorra o quê? O desenvolvimento sustentável, Porque através desse relacionamento aí da natureza com os recursos naturais e o ser humano retirando esses recursos naturais, a gente verifica que pode ter este desenvolvimento sustentável, que as pessoas elas comecem a se desenvolver cada vez mais, pegando a parte econômica com a parte natural, sem degradar tanto o meio ambiente, tá? De acordo com o artigo 225 da Constituição Federal Brasileira, todos nós temos aí o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que não ocorra aí tantas poluições, onde a gente observa muitas das vezes que ocorre em determinada área, Então, que a gente possa ter esse direito aí ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo também, e essencial a sadia qualidade de vida, para que possamos nós termos essa qualidade de vida adequada, impondo-se ao poder público e também à coletividade aí o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, que está ligado ao desenvolvimento sustentável, para que nós não vivamos somente o hoje, que a gente também possa verificar o que pode ocorrer aí futuramente. Aí tem gente que tem aquele pensamento, mas eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, A gente tem que parar com esse pensamento, porque tudo vai estar ligado para as outras pessoas, para uma geração que está por vir, ou até mesmo nós que podemos viver aí alguns aninhos a mais. Tá certo? Então, a gente tem que verificar de um modo coletivo. Muitas das vezes, o ser humano ele acaba sendo mais egoísta, ou muitas das vezes a gente verifica que não liga ali, porque não está na minha área, não vai refletir nada em mim, Então, aí a pessoa deixa passar. Mas, na verdade, a gente tem que pensar mais coletivo. E através da legislação ambiental brasileira, a gente vai verificar aí algumas situações que vão estar ligadas a essa legislação. Então, olha só, através da legislação ambiental brasileira, que vai ser considerada uma das mais modernas e também uma das mais avançadas do mundo. Mas, infelizmente, nós temos um pequeno probleminha aí em relação à nossa legislação ambiental. Falta o quê? Fiscalização.
faltam pessoas para fiscalizar aí o que está ocorrendo no meio ambiente, o que está ocorrendo na natureza brasileira. Será que as pessoas elas estão fazendo as coisas corretamente? A gente imagina que existem pessoas que fazem as coisas todas as corretas, porém também vai ter uma parte ali que, infelizmente, gente, vai fazer coisa errada, provocando aí vários tipos de crimes ambientais. E um desses crimes ambientais vai ser o crime contra a fauna, os animais, né? Que, infelizmente, muitas das vezes acabam tendo agressões aí a esses animais, muitos animais silvestres, né? Que muitas das vezes no mercado negro, no mercado ilegal, eles valem muito mais, né? Muito mais dinheiro para outros países que não existe aquele determinado animal. Então, esses crimes contra a fauna, né, essas agressões cometidas contra animais silvestres ou animais nativos ou em uma rota migratória pode ser considerado um crime aí contra a fauna. Mas além do crime contra a fauna, também vamos ter outros tipos de crimes, né? Por exemplo, nós também teremos aí os crimes contra a flora, a vegetação, né? Destruir ou danificar floresta de preservação permanente, mesmo que ainda esteja em formação, tá? Ou utilizá-la em desacordo com as normas de proteção, pode também ser considerado um crime aí contra a flora, contra a vegetação. Desmatamentos, queimadas, quando é feito de forma inapropriada em áreas de preservação ambiental, vai ser considerada também um crime, tá? Tudo isso vai estar ligado à legislação ambiental brasileira. Mas, além do crime contra a flora, também podem surgir aí outros crimes ambientais, como a poluição, que a gente verifica em várias áreas, que acaba aumentando muito, né? Essa poluição aí ligada à poluição do ar, poluição da água, né? A poluição do solo e até, além disso, outros crimes ambientais que possam surgir. Então, é a poluição que provoca, eu possa provocar danos à saúde humana, né? A mortandade de animais e também uma destruição significativa da flora pode também ser considerado um tipo de crime ambiental. Além disso, crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, né? A gente verifica também que vai estar ligado a tipos de crimes ambientais, onde se ocorre uma construção aí em áreas de preservação, ou até mesmo no seu entorno, né? Se não tem uma autorização, ou está em desacordo com uma autorização concedida, também pode ser considerado um crime contra o ordenamento urbano, né, ou contra um patrimônio cultural. E também teremos um outro tipo de crime ambiental, né, que vai estar ligado aí à administração ambiental. Quando uma pessoa, né, ela faz uma afirmação falsa ou enganosa, ou faz aí uma sonegação ou omissão de informações e dados técnicos científicos, quando vai ali os especialistas verificar o que está ocorrendo naquela área, né, muitas das vezes as pessoas, né, para não pagarem multa, para não serem presas, acabam, né, colocando aí afirmações falsas, enganosas, sonegando ou omitindo até mesmo essas informações, né, que possa estar em processo de licenciamento ou autorização ambiental, também pode ser considerada aí um crime de administração ambiental se descobrirem aí o que realmente está ocorrendo. A pessoa ela pode pagar aí uma grande multa, pode até mesmo ser presa, né? Então, tudo isso, gente, a gente verifica que vai estar ligado aí a crimes ambientais através da legislação ambiental brasileira. Por isso que a gente tem que ter consciência, verificar o que está sendo feito, principalmente, né, em áreas ali onde muitas das vezes é regida por uma lei, né, que são áreas de preservação ambiental, muito ligada aí à população tradicional, né, seringueiros, indígenas, ribeirinhos. Então, a gente verifica que é necessário ter muito cuidado o que está se fazendo uma determinada atividade, uma determinada área, se realmente pode ser feito ou não.
tá? E de acordo com o novo Código Florestal aqui para o nosso país, né, que foi criado em 2012, a gente verifica que áreas, né, de preservação permanente, que são as APPs, elas passam a contar na contagem da reserva legal. O que isso significa? Que pequenas propriedades, né, em que se teve, na verdade, aí um desmatamento anterior aí ao ano de 2008, essas pessoas que degradaram aquela área, né? Lógico, se for uma pequena propriedade, ok? Se tem uma pequena propriedade, a pessoa ali ela desmatou para construir a sua casa, né? Verificando ali para fazer sua área de pastagem, fazer sua agricultura. Antes do ano de 2008, essas pessoas elas estarão livres de recompor essas áreas que foram degradadas. Isso não é muito bom, né? Mas aí as pessoas elas têm que ter consciência para verificar o que é o correto, o que ela pode fazer ali na sua pequena propriedade para amenizar essa situação, tá certo? Ainda no novo Código Florestal de 2012, multas provocadas pelo desmatamento, né, elas podem ser convertidas em serviços ambientais. Você, por exemplo, muitas das vezes, se foi multado, né, porque provocou ali um desmatamento, você pode fazer serviços ambientais como plantar em áreas, né, em que realmente necessita fazer outras atividades que esteja ligado a esses serviços ambientais. Além disso, gente, essas áreas de proteção permanente, né, nas margens de rios, passam de 5 metros a 100 metros, né, quando antes, né, as pessoas para se construir próximo a rios, né, era de 30 metros a 500 metros, tá? Para se construir próximo de rios, antes desse novo Código Florestal, a metragem que se tinha, que era adequado, era de 30 metros a 500 metros. Porém, com o novo Código Florestal, essa área ela acabou diminuindo, passando aí somente para 5 metros e para 100 metros, né? Aí a gente verifica que as várias pessoas, né, especialistas na área, não gostaram muito aí desses novos códigos florestais que acabaram surgindo no ano de 2012. Tá? Lógico, a gente verifica, imagina as pessoas construindo próximo aos rios, a gente já verifica muito isso na nossa região, que não é o adequado, né? Que infelizmente, a gente sabe, a gente tem aí a época da cheia, da vazante, quando se constrói próximo a rios, quando ocorre a cheia, as pessoas que moram ali, né, próximo do rio vai ser prejudicado, muitas casas alagadas se não se constrói corretamente, né? Então, a gente verifica aí várias situações que pessoas, né, deveriam ser orientadas, às vezes são orientadas, mas não aceitam aquela orientação, que acabam aí construindo em áreas inadequadas, né, e que depois acabam sendo prejudicadas, tá? E a gente verifica, né, que com o passar do tempo, o meio ambiente ele foi sendo muito alterado, né? A natureza ela foi sendo muito alterada, então a gente verifica que o ser humano, né, vai ter esse processo de desenvolvimento. Nós estamos aqui, principalmente em grandes cidades, que a gente observa muito essa alteração, tá? Mas se existem ainda áreas em que se tem bastante vegetação aqui no Brasil, principalmente, né, acabam surgindo áreas para serem preservadas. Então, nós iremos também verificar aí algumas áreas muito importantes, né, para se manter aí a natureza, como as unidades de conservação, como os corredores ecológicos, e também vamos verificar o que pode ser feito para ocorrer esse desenvolvimento sustentável através do zoneamento ecológico econômico, tá? Olha só, o que são, gente, as unidades de conservação, também conhecidas aí com a sigla UC, tá? Então, olha só, as unidades de conservação, elas são espaços territoriais, né, incluindo aí as áreas dos seus recursos ambientais, tá? As áreas todas ali com o espaço que tem o recurso natural, o recurso ambiental, com a função de assegurar a representação de amostras significativas, né? E também ecologicamente viáveis
das diferentes populações, habitats e ecossistemas do Brasil, tá? O que isso significa? Aquelas áreas, gente, em que tem uma vegetação, em que tem animais, né, que tem amostras significativas, tá? Tem que ser preservado, ok? E além das águas jurisdicionais, né, que acaba aí preservando o patrimônio biológico existente aqui no nosso país. Tá? E nas unidades de conservação, gente, o nome já fala, são áreas que vão conservar a natureza, tá? Conservar a fauna, conservar a flora, verificando aí o desenvolvimento que ocorre naquela região. E as unidades de conservação, elas estarão divididas em duas partes. As unidades de uso sustentável e as unidades de proteção integral. As unidades de proteção integral, elas são áreas onde vai ocorrer a proteção da natureza, tá? Que vai ser o principal objetivo aí dessas unidades, ok? O que vai ser, qual vai ser o principal objetivo dessas unidades de proteção integral? A proteção da natureza, tá? Então, por isso, essas regras e as normas, quando está ligada às unidades de proteção integral, elas serão mais restritivas, tá? E nesse grupo vai ser permitido, tá, apenas o uso indireto, tá? Então, vai ser somente permitido o uso indireto, tá, dos recursos naturais, tá? Então, a gente vai verificar que nessas áreas vai ter a utilização, porém, vai ser um uso direto dos recursos naturais, tá? Ou seja, aquele que não envolve, ok? A gente vai verificar aqui que não vai envolver o consumo, não pode ter consumo, não pode ter coleta, né, de forma inadequada, ou também, lógico, não vai poder ter danos aos recursos naturais. Isso tudo vai estar ligado às unidades de proteção integral, tá? Exemplos de unidades de proteção integral, a gente verifica aí áreas de recreação, né, que vai ter um contato com a natureza, pode ocorrer um turismo ecológico, porém as pessoas não podem degradar aquela área, não podem coletar nada, né, é uma área de unidade de proteção integral. Podem ir lá? Pode, mas não pode ser feito nada, tá? Pode ser feito pesquisa científica, né, educação, interpretação ambiental, entre outras situações que não degrade aquela área, que não se retire nada daquela área. Categorias das unidades de proteção integral. A gente verifica aí as estações ecológicas, reserva biológica, parque, né, monumento natural e refúgio aí de vida silvestre são consideradas unidades de proteção integral. Mas a gente também vai verificar um outro tipo de unidade de conservação, que vai ser a de uso sustentável, o nome já fala pra gente, né? Aí já vai ter uma utilização, tá, em relação a esta área. Então, as unidades de uso sustentável, gente, a gente vai verificar que são áreas, né, que vão visar aí conciliar a conservação da natureza com o seu uso sustentável. Pode utilizar aqui os recursos naturais? Pode, porém de forma adequada, enquanto a de uso integral não pode utilizar nada, não pode retirar nada, tá certo? Exemplos de áreas aí de unidades de uso sustentável. A gente verifica aí as atividades que envolvem coleta, né, que envolvem o uso dos recursos naturais, elas vão ser permitidas, tá? Porém, desde que praticadas de uma forma que a perenidade, né, que se mantenha esses recursos ambientais renováveis e também os processos ecológicos elas estejam asseguradas nesta área, tá? Categorias, né, de unidades de uso sustentável. Professora, eu tenho que saber todas essas categorias de uso sustentável de proteção integral? Não, é para vocês somente terem ideia do que seja isso tudo, tá? Então, as categorias, vai ser essa área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva extrativista,
a área de proteção ambiental, as APAs, né? E também a reserva particular do patrimônio natural. Pode existir essas áreas aí, pessoas que têm, né, uma determinada área ali que pertence àquela, mas muitas das vezes vai ser considerado patrimônio natural, porque pode ter uma árvore ali que não se encontra mais em nenhum canto, tá? Então, a gente verifica aí essa relação das unidades de uso sustentável. Nós vamos ver um vídeo agora mostrando para a gente sobre áreas das unidades de conservação ambiental, né, que a gente verifica através das UCs. Vamos ver esse vídeo e já retorno com vocês. As unidades de conservação, ou as áreas naturais protegidas, elas não são uma realidade só do Brasil. É uma estratégia de conservação da biodiversidade que está presente na maioria dos países do globo terrestre. São áreas protegidas por lei, né, de relevante interesse ecológico e de preservação ou conservação. A importância delas para a manutenção da biodiversidade é muito grande. Já é notado que em muitas regiões onde não existem unidades de conservação, principalmente aqui na Amazônia, ficam muito suscetíveis a invasões, a grilagem, a desmatamento ilegal, a estabelecimento de pastagens. E as unidades de conservação elas vêm para barrar um pouco esse avanço de devastação. Então, gente, a gente verifica, né, a importância dessas unidades de conservação que realmente é para preservar a natureza. Mas uma outra situação, além das unidades de conservação, também nós teremos os corredores ecológicos, né? Onde os corredores ecológicos, eles vão ser as áreas, né, que vão possuir aí ecossistemas florestais, né, que vão ser biologicamente prioritários e viáveis aí para a conservação, principalmente aí da biodiversidade aqui na floresta amazônica e também na Mata Atlântica, tá? Então, corredores ecológicos, gente, podem ligar uma área a outra, né? Pode ser áreas bastante extensas ou áreas menores, né, que vão ser compostos aí por conjuntos de unidades de conservação, pode ter terras indígenas ou até mesmo áreas de interstício, né, que são áreas que acabam se juntando, muitas das vezes são separadas porque houve uma determinada construção, né? Então, isso, né, os corredores ecológicos, eles vão ajudar a ligar esses ecossistemas que podem existir, que foram separados e ajudar nesse desenvolvimento, né, ambiental, tá? E a gente vai verificar que os corredores ecológicos, gente, eles vão ter aí algumas funções, né? E a sua função é a efetiva proteção da natureza, tá? Então, com certeza, a importância dos corredores ecológicos vai ser bastante elevada. Por quê? Vai acabar reduzindo ou prevenindo a fragmentação de florestas aí que esteja em uma determinada área, tá? Por meio de quê? De uma conexão, tá? Então, a gente verifica que os corredores ecológicos vai ser uma conexão entre uma área e outra, tá? Então, por meio da conexão entre aí diferentes modalidades de áreas protegidas, né? E também outros espaços com diferentes usos do solo. Então, os corredores ecológicos também vão servir para, né, preservar aí a natureza, ligando determinada área com outra área, que muitas das vezes aí elas foram fragmentadas. Nós vamos ver agora 4 objetivos dos corredores ecológicos. O primeiro vai ser a de demonstrar a efetiva viabilidade dos corredores ecológicos, né? Como uma ferramenta aí para conservar tanto a biodiversidade da floresta amazônica quanto da Mata Atlântica. Mas, além disso, a gente verifica também que os corredores ecológicos eles vão promover a mudança aí, de comportamento dos atores envolvidos, né? Que a gente verifica aí em relação aos animais que se tem uma determinada e outra área, né? Então, a gente verifica que acaba criando oportunidades de negócios e também incentivos aí, atividades que podem promover a conservação ambiental e também o uso sustentável dessas áreas, né? E que podem agregar aí o viés ambiental
para projetos que possam surgir, que estejam ligados ao desenvolvimento junto com a natureza, tá? Outro objetivo dos corredores ecológicos vai ser o quê? A de reduzir essa fragmentação que pode surgir em determinadas áreas, né? Também mantendo ou restaurando aí uma conectividade de uma determinada paisagem e também facilitando, né, esse fluxo genético entre as populações aí de animais, de insetos, até mesmo de vegetação, né? Tudo ligado ao quê? Ao meio ambiente, ok? E por fim, vamos verificar um outro objetivo muito importante, né, com um corredor ecológico, que ajuda a planejar uma determinada paisagem, né, que pode ocorrer a integração de unidades de conservação, tá? E isso tudo pode ajudar o quê? Né, conectando, né, buscando aí conectá-las e assim vai promover a construção de corredores ecológicos entre a Mata Atlântica, né, ou até mesmo a conservação daquelas que já existem aqui na nossa região. Tá? A gente vai verificar um vídeo agora que mostra aí algumas áreas de corredores ecológicos que acabaram surgindo. Na verdade, uma área de corredor ecológico que acabou sendo verificado, foram feitos estudos e o que poderia ser feito com esse corredor ecológico aqui no nosso estado. Vamos ver e já retornamos. Uma área de 2.396 hectares. Para ter uma ideia, o tamanho equivale a 2.400 campos de futebol. Esta é a área do corredor ecológico que foi criado pelo Decreto 37.274 do Diário Oficial do Estado, no dia 3 de outubro. O local vai servir para conectar a reserva Adolfo Duque ao rio Puraquequara e preservar as espécies. Ele permite o que a gente chama de fluxo gênico, né? E o fluxo da biota, ou seja, o trânsito de animais, eles vão fazer, com esse corredor, eles vão poder sair de uma unidade, no caso, ele faz a conectividade da reserva Duque com a floresta do Puraquequara, a bacia do rio Puraquequara. Então, vai permitir que haja essa interação de fluxo gênico e a gente possa garantir a integridade dessas áreas. Então, gente, assim a gente verifica a importância também de um corredor ecológico que pode surgir aí na comunidade de vocês ou em determinadas outras áreas, né, que estejam aí ligando e ajudando, né, nesse desenvolvimento aí da natureza. E, por fim, vamos verificar aí sobre o zoneamento ecológico econômico, conhecido como ZEE. Né? O zoneamento ecológico econômico, gente, ele busca aí contribuir, né, para racionalizar o uso e a gestão do território. O que é isso? A gente tem uma determinada área, por exemplo, onde aquela área tem muitas árvores que podem ser utilizadas para a construção de casas. Pode ser feito a retirada dessa árvore? Pode, desde que tenha sido feito estudos para verificar se essas árvores elas podem ser replantadas, né? Então, o zoneamento ecológico econômico, ele acaba ajudando áreas, né, para verificar uma economia que ajude aquela comunidade, por exemplo, a fazer uma atividade econômica que não degrade tanto o meio ambiente. Então, busca aí contribuir para racionalizar o uso e a gestão daquele território, né, onde acaba aí reduzindo as ações predatórias e também acaba apontando as atividades mais adaptadas à particularidade de cada região, né? Por exemplo, vai existir uma área, né, em que se trouxeram aí um animal lá do sul, aquele animal vai se adaptar? Pode ser que não e pode ser que sim. Então, o zoneamento ecológico econômico, ele pode ajudar nisso, verificando o que vai ser melhor para ser trabalhado naquela área. Qual vai ser o principal objetivo de uma ZEE? Uma ZEE, gente, vai ajudar aí a viabilizar o desenvolvimento sustentável, né, daquela área, a partir de o quê? De uma compatibilização do desenvolvimento social e econômico, né, um desenvolvimento socioeconômico junto com o quê? Com a proteção ambiental. Tá? Então, o objetivo principal da ZEE vai ser ocorrer o desenvolvimento sustentável com o desenvolvimento socioeconômico junto com essa proteção
ambiental em uma determinada área, tá certo? Então, assim, a gente verifica a importância da ZE. Vamos ver um vídeo em que mostra um pouco mais, né, sobre essas regiões com o zoneamento ecológico econômico e a sua importância. Foi somente no início dos anos 1980 que a Política Nacional do Meio Ambiente foi instituída no Brasil, com o objetivo de preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental propícia à vida. Entre seus instrumentos de execução, foi instituído o zoneamento ambiental, posteriormente regulamentado sob a denominação de zoneamento ecológico econômico. E a partir do final da década de 80, principalmente com a criação do programa Nossa Natureza em 1988, que a gente tem o início da elaboração das primeiras iniciativas de zoneamento pelos 9 estados amazônicos. Porém, nesse momento, a ausência de uma metodologia unificada não permitiu que a gente tivesse uma integração entre os diferentes produtos que foram gerados. E é, portanto, a partir da necessidade da harmonização das diversas iniciativas de zoneamento que o presente projeto se apresenta até mesmo para termos uma estratégia de gestão integrada para todo o território amazônico. Então, gente, esse vídeo ele foi retirado, né, do site do Ministério do Meio Ambiente, onde mostra para a gente a importância do zoneamento ecológico econômico, tá certo? Então, a gente verifica a importância da ZE, dos corredores ecológicos e das unidades de conservação para preservar aí a natureza, tá certo, gente? Muito obrigada pela participação de todas as comunidades. Amanhã nós iremos fazer a nossa segunda avaliação. Boa noite a todos vocês. Boa noite, professor Jefferson. Boa noite, professora Ludmila. Boa noite para todo mundo. Até amanhã na nossa avaliação. Tchau, tchau.